Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo de número 2. O título da nossa mensagem de hoje é Vivendo a Disciplina de Deus. Nós não gostamos de ser disciplinados. Por natureza, nós somos rebeldes. Todos nós, independentemente de sermos regenerados ou não, a disciplina sempre é algo difícil no primeiro momento. A Bíblia deixa isso bem claro na carta aos Hebreus. Mas ela se faz extremamente necessária na nossa vida, pois nós somos falhos de entendimento, falhos de comportamento. Nós somos tardios em obedecer a Deus, rápidos em quebrar as nossas promessas, e por conta disso atraímos para as nossas vidas a disciplina de Deus. Muitas vezes nós falamos sobre o aspecto positivo da disciplina de Deus. A disciplina de Deus é vista como algo positivo, uma vez que Deus disciplina os seus filhos. Isso é uma verdade. Mas é importante que a gente entenda que a disciplina de Deus, ela dói, e dói muito. E como cristãos, nós deveríamos ser filhos obedientes. Nós deveríamos viver uma vida que atraísse a alegria de Deus e não a necessidade de uma constante disciplina. Então aqui em Ageu, nessa parte de Ageu, nós vamos aproveitar essa oportunidade para a gente falar desse assunto que está sendo tratado aqui, mas que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa noite, se Deus assim o permitir, para que nós possamos enriquecer a nossa vida com a aplicação desse entendimento. Nós paramos na segunda-feira. Ontem nós fomos enriquecidos pela ministração do irmão José, e hoje nós vamos estar voltando a partir do versículo 14. Os versículos 10 ao 13, o Senhor ensina um princípio àquele povo: a facilidade de se contaminar e a dificuldade de se santificar. Isso é um princípio. Então é como, por exemplo, se você tem um casal, que é a maior intimidade, a maior unidade que nós experimentaremos aqui na Terra, não é a unidade de mães e filhos, como algumas pessoas pensam. Porque o filho, a filha passou 9 meses na barriga. Mas segundo a Bíblia, a maior intimidade é marido e mulher, pois a partir do casamento eles não serão uma só carne por 9 meses, eles serão uma só carne pela vida inteira. Então, mesmo no marido e mulher, vamos imaginar que o marido contrai uma enfermidade e a esposa não tem essa enfermidade. Qual a probabilidade da esposa sadia curar o marido? 0. Qual a probabilidade do marido contaminado contaminar a esposa? Muito grande. Então é isso que o profeta está ensinando para a gente. Ele fala isso de maneira muito clara, que tudo aquilo que o povo estava fazendo era impuro, porque a motivação era errada. O povo estava fazendo a obra de Deus, não por amor, mas por obrigação. É por isso até que a gente tirou o gasofilácio daqui da frente do púlpito, porque muitas pessoas associavam as ofertas à ministração da palavra. E as ofertas, os dízimos, elas não são associadas à ministração da palavra diretamente, mas à adoração e à fidelidade que você tem a Deus, primeiramente. Então nós colocamos o gasofilácio num canto, onde aqueles que estiverem
com amor no coração e generosidade, possam ofertar da maneira que Deus se agrada, que é com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E o oposto é verdadeiro. Se Deus ama quem dá com alegria, o que acontece com quem não dá com alegria? Deus odeia. Não tem meio termo. Não é? Deus fica um pouquinho chateado se você não der com alegria. Mas Ele aceita de qualquer jeito. Não, Ele não aceita. Ele fica com um ódio santo. Se você tem dúvida do que eu estou falando, basta você ir para o primeiro culto da Bíblia que foi prestado por Caim e Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim. Ele rejeitou. Ele disse: eu não aceito essa oferta, Caim. Você vai e muda o seu coração e depois você volta. Mas com esse coração eu não aceito. Então é importante que o povo entendesse isso. Perceba, irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês o que esse povo havia prometido e como eles haviam quebrado essa promessa. Deixe marcado aqui Ageu capítulo 2. Eu já mostrei para vocês como Ageu, o livro de Ageu, tanto Ageu quanto Zacarias, esses dois profetas, eles estão muito ligados aos livros de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias são livros históricos, Ageu e Zacarias são livros proféticos, na estrutura organizacional da Bíblia, mas eles falam de um mesmo período de tempo. Então, para poder a gente entender um pouco melhor o contexto de Ageu, é importante a gente estar familiarizado com os acontecimentos históricos que foram noticiados por Esdras e Neemias. Então vamos lá rapidamente para o livro de Esdras. O livro de Esdras fica lá no finalzinho dos livros históricos. Esdras fica antes de Neemias, logo no começo de Esdras, o capítulo 1 de Esdras. Olha que coisa interessante. O capítulo 1 de Esdras, Ciro baixa o decreto. O capítulo 1 de Esdras justamente está conectado com o finalzinho de 2 Crônicas. Há um decreto. Quem é Ciro? Ciro é o imperador que estava mandando no mundo, conhecido naquela época. Mundo esse que incluía o pequeno reino de Judá. E Ciro então baixa um decreto, capítulo 1, versículo 1 de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, quando o povo foi dominado, que império é que estava dominando? Os assírios, os babilônicos, ou os caldeus. Agora quem está subjugando o mundo inteiro é um outro povo, uma união formada pelos povos médios e os persas, conhecido como a União Medo-Persa, liderada por esse homem Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: o que era um pregão? Era uma leitura de uma ordem do rei, uma vez que quase ninguém sabia ler. Então, os decretos eram lidos para que todo mundo ouvisse e pudesse obedecer. Como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Você está ouvindo? Que casa é essa? É uma casa qualquer? Não, o Senhor me encarregou de construir uma casa. Então eu posso construir qualquer casa, uma casinha de cachorro, pronto, cumpri o meu papel. É isso que Ciro está falando? Não, Ciro está falando da reconstrução do templo. O templo que havia sido destruído na invasão babilônica. Então, a casa de Deus. O próprio Senhor Jesus chamou o templo dessa forma. Com 12 anos ele já chamou o templo dessa forma, e quando ele era mais velho ele confirmou isso. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita
em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Olhe que coisa, Ciro, um rei ímpio, ele está aqui obedecendo a uma ordem de Deus. Isso não faz de Ciro um cristão, isso não faz de Ciro um servo de Deus. Isso mostra como Deus governa até os ímpios mais poderosos, quando assim lhe apraz. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim. Judá e Benjamim eram as duas tribos que formavam o reino de Judá. E os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então percebe, irmãos, o povo que saiu da Babilônia, que agora estava em Jerusalém, aqui na época de Ageu, eles saíram da Babilônia com esse propósito. Mas quando eles chegaram lá e viram as dificuldades, eles começaram a dizer: não, essas dificuldades são muito grandes, a gente pode deixar essa construção do templo para depois, enquanto não chega o tempo da gente edificar a casa do Senhor, a gente vai adiantando, né, a nossa vida, a gente vai plantando, colhendo, a gente vai fazendo os melhoramentos nas nossas casas. Irmãos, desde esse decreto de Ciro até a época de Ageu, haviam se passado quase 20 anos, mais ou menos 16 a 17 anos. O povo chegou lá, o povo fez a fundação, como está escrito aqui em Esdras, mas quando houve oposição, o povo parou. É como tem gente que diz, né? Eu estou com problema, eu vou para a igreja. Mas aí, quem sabe, quando o problema melhorar, eu volto. Eu estou com problemas financeiros, então os meus compromissos que eu fiz com Deus, Deus sabe que eu não posso cumpri-los. É mesmo? E por que você fez o compromisso com Deus? Olha, irmãos, isso é Novo Testamento também. Alguém de vocês conhece um casal, Ananias e Safira? Eles fizeram um compromisso. Deus havia pedido alguma coisa deles? Não. Eles estavam no meio dos cristãos. E eles chegaram e disseram: a gente vendeu o nosso campo e a gente vai dar tudo para a obra de Deus. Era mentira. Porque eles fizeram um compromisso que eles sabiam que eles não iam cumprir. É impressionante quando a gente está na dificuldade, e eu como pastor falo isso com uma tristeza imensa. Antes do culto eu estava com vontade de chorar muito grande, ainda estou. Virtude de tudo aquilo que eu estudei, né, para a ministração de hoje. Que é essa realidade. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja e fizeram inúmeras promessas. Deus nunca pediu nada, a não ser que você se arrependa e creia. E a pessoa: não, pastor, vou pegar firme. Pode deixar que isso é comigo. Pode deixar que assim vai ser assim. Pode deixar que eu vou fazer isso hoje. Pode deixar que eu vou fazer isso amanhã. Pode deixar que eu vou fazer isso o quê? E a pessoa nunca fez. Eu estou brincando. Às vezes a gente tem uma noção de que aqui, esse salão, é como se a gente estivesse num anfiteatro, é como se a gente estivesse num clube, é como se a gente estivesse em algum tipo de espetáculo, alguma palestra. Não, irmãos, a gente está na casa de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, no Novo Testamento, ali é a casa de Deus. Deus se manifesta. José tem nos ensinado, Deus passeia pelo meio da sua igreja, de maneira viva, com olhos como chama de fogo. Aí você faz uma promessa a Deus, que você vai dar o seu melhor para Ele, e aí de repente você muda. Porque sabe como é, né? O negócio apertou, aconteceu isso. E por que você prometeu? Me diga aí. Às vezes a gente acha que não tem problema a gente prometer uma coisa para Deus e não cumprir. Irmãos, se a gente prometer uma coisa para o homem e não cumprir, dá problema. Imagine para Deus. Você já imaginou? Você vai comprar um carro, e aí você compra um carro dividido em 10 prestações.
Você deu a primeira prestação e você assinou um contrato que você vai pagar mais 10 prestações daquele mesmo valor. Aí de repente você diz, rapaz, eu acho que eu não vou pagar mais não. Você acha que vai acontecer o quê? O que você acha que vai acontecer? Vai tomar o carro de você. Você se casa e você promete para sua esposa e para o seu marido fidelidade. Aí de repente um dos dois, rapaz, eu acho que eu não quero ser mais fiel não. Você acha que vai acontecer o quê? Esses dias eu vi a reportagem de um casal condenado de matar 5 filhos. Eles não mataram um filho não, eles mataram 5 filhos. Não foi filho dos outros não, foi filhos deles. Eles já tinham, parece que, mais 7 filhos. E eles não queriam ter mais filhos. Aí quando as crianças nasciam, eles assassinavam os bebês. Perversamente. Os próprios pais matando os filhos. Nem deu para adoção, nem nada, matou. Que ser humano é esse? Isso é o ser humano. Então, às vezes, a gente faz as coisas e a gente não tem dimensão das consequências dela. Se o nosso relacionamento com o próximo deve ser levado a sério, imagine o nosso relacionamento com Deus. O povo só voltou da Babilônia porque Deus foi misericordioso. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu li aqui Esdras, foi Deus que tocou o coração de Ciro para o povo voltar, senão eles iam continuar vivendo em uma nação estrangeira. Eu disse, eu vou devolver a terra de vocês para vocês. Fácil. Eu vou dizer, então a gente vai ajudar na construção do Senhor. E aí de repente foi o que aconteceu. Ajudaram? Não. Se voltaram para suas próprias vidas. A gente já está aqui mesmo. Deus já nos ajudou. Quantas pessoas chegaram muitas vezes na igreja sem emprego, sem perspectiva de nada? Aí a pessoa de repente, né? Primeira coisa, tira os documentos, arranja um emprego, arranja um namoro, um noivado, sei lá. E aí dá as costas para Deus. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Aí você pergunta para a pessoa, e aí meu irmão, como você está? Estou bem. Você está o quê? Bem? Você esqueceu da promessa que você fez? Que você ia viver para Deus? Deus não esqueceu não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. No livro de Mateus é dito para a gente que toda palavra que saiu da nossa boca, a gente vai ter que dar conta naquele grande dia. Voltar mais uma vez aqui para o livro de Esdras. Eu ia voltar para Gil, mas rapidamente aqui mais um pouquinho em Esdras, para você entender melhor o contexto histórico. Eu quero que você entenda isso, para você ver como isso é parecido com os nossos dias. No capítulo 2, olha como acontece. No capítulo 2, há uma lista dos que voltaram da Babilônia. Não foi todo mundo que voltou. Só para você ter uma ideia, um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele escreveu um livro enorme, mais grosso até que a Bíblia, chamado História dos Hebreus. E quando ele está narrando a descrição desse período histórico do povo de Deus, do Antigo Testamento, ele diz que existiam cerca de 1 milhão de judeus vivendo no território da Babilônia. Quando Ciro baixou esse decreto, só voltaram 50 mil. Irmãos, você já fez a proporção? 5% voltou. 95% decidiram o quê? Ficar na Babilônia. Por quê? Ô irmão, eu estou com meu emprego aqui, eu estou com minha casa, deu um mau trabalho. Eles tinham permanecido 70 anos na Babilônia. Então eles já estavam lá familiarizados, já tinham feito sua vida lá, e de repente voltar para Jerusalém
que era Jerusalém agora? Jerusalém era uma cidade, irmãos, que estava totalmente acabada. Ela tinha sido invadida e ela estava totalmente destroçada. Então o povo está dizendo: eu estou aqui no centro do mundo, onde tenho todas as oportunidades. Eu vou para um lugar distante para recomeçar tudo de novo, vou nada. Mas mesmo esse povo que voltou, agora Deus está repreendendo eles. Às vezes eles pensam: mas Deus, eu pelo menos voltei. É como tem gente que diz: pelo menos eu sou crente. Pois é, meu filho, se você é crente, você é 2 vezes mais cobrado que o ímpio. Se você voltou, você tem 2 vezes mais responsabilidade do que quem ficou. A quem mais é dado, mais é cobrado. Às vezes a gente pensa o contrário. Porque a gente quer medir a nossa justiça pela injustiça do mundo. Não, irmãos, a gente tem que pedir a justiça pela justiça de Deus. Então aqui Esdras, ele é bem detalhista em dizer quem voltou. Ele faz isso no capítulo 2. O que acontece no capítulo 3? O povo levanta um altar. O altar era um lugar o quê? Onde eles apresentavam os sacrifícios. Olha que coisa. Então, no 7º mês, estando os filhos, capítulo 3 de Esdras, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como só homem, em Jerusalém, levantou-se Jeshua. Vocês sabem que Jeshua aqui em Esdras é Josué, lá de Ageu, é a mesma pessoa, é o sumo sacerdote, filho de Josadaque e seus irmãos sacerdotes. Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos edificaram um altar a Deus, para sobre ele oferecerem holocaustos, como estava escrito na lei de Moisés. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor manhã e tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários. Olha o que diz aqui no final, versículo 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia. Então está tudo indo. Mas o que aconteceu? Um obstáculo. No capítulo 4, capítulo 3 ainda vai falar dos alicerces que são lançados. No 2º ano que eles voltaram, eles lançaram os alicerces. Mas o que acontece? No capítulo 4, os adversários que viram que eles voltaram no cativeiro, estavam edificando o templo do Senhor, se chegaram a Zorobabel e os cabeças, e disseram que queriam participar também. Eles disseram que não iriam deixar eles participarem. Olha o que acontece no versículo 6 do capítulo 4. No princípio do reinado de Assuero, o que estava acontecendo? Estava acontecendo, e a gente vai entender isso quando a gente voltar para Ageu, uma troca de poder. Como a gente passou recentemente, determinado presidente foi eleito, de repente assume o vice, e aí daqui a pouco já é outro presidente que é eleito. Então estava havendo uma troca de liderança no próprio Império Medo-Persa. Então aquele Ciro já não está mais lá, agora aqui já é quem? Assuero. Versículo 6. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Ataxerxes, rei da Pérsia, aqui já é Ataxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros com seus companheiros lhe escreveram carta, e estava escrita em caracteres aramaicos na língua síria. Reum, comandante Sinzai e o escrivão escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Ataxerxes. Então, o rei Ataxerxes, ele recebe aquela carta,
e eles estavam dizendo, olha o que diz aqui no versículo 15. Eu estou adiantando, irmãos, que eu quero mostrar para vocês somente um cenário do que está acontecendo. Versículo 15: a fim de que se busque no livro de crônicas de seus pais, e nele achará o rei, ó rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde. Então os inimigos do povo de Deus queriam mostrar para o rei que estava, liderando o império persa agora, que os judeus tinham um histórico de rebelião, que se eles começarem a reconstruir o templo, daqui a pouco eles já queriam reconstruir o muro, eles poderiam se rebelar contra o império persa. Nunca foi esse o desejo desse povo. Esse povo estava querendo só reedificar o templo. Mas rapidamente os inimigos inventaram mentiras. Jesus disse que quando isso acontecesse, a gente deveria achar bom. E a gente já aprendeu na Bíblia que é o nosso escudo? É Deus. Quem é o nosso advogado? É Cristo. Então respondeu o rei, versículo 17: a Reum, comandante, e a Cinzai, o escrivão e seus companheiros que habitam em Samaria como restante. A carta que viaja foi lida em minha presença, ordenando eu, buscaram e acharam que nos tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motivos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dali Eufrates dominaram todo aquele lugar, e lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Então Deus mandou, o quê? O rei mandou parar tudo, e o povo foi lá e parou. E aí, irmão, como é que fica esse negócio? Depois da lida da cópia do rei Artaxerxes perante Reum, Cinzai e seus companheiros, versículo 24: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estavam em Jerusalém, e isto até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Nós estamos falando aqui, irmãos, de 17 anos. 17 anos o povo parou. A gente até queria ir para a igreja, mas aí teve um decreto de assemineto, sabe como é, né? A gente estava até querendo fazer, mas aí veio uma ordem, né? E aí a gente sabe como é, né? Você já imaginou, irmãos, nesses países onde o evangelho é proibido de ser pregado? O que a gente vai fazer? O irmão José ontem falou da Síria, da Líbia, e existem tantos outros países nessa mesma vertente, onde é crime pregar o Evangelho. Em alguns lugares, o Estado autoriza a pregação do Evangelho com uma série de restrições. Em outros lugares, a pregação do Evangelho é proibida completamente. E aí, o que é que acontece? Eu e você, qual é a nossa responsabilidade diante disso? O pessoal está mandando, né? Eu vou me levantar contra... Não sei se vocês estão sabendo, lá na China, que é um dos lugares onde o cristianismo no último século mais cresceu. Você tem ideia, no século passado, quando o Hudson Taylor chegou na China, o número de cristãos na China era quase zero. No início desse século, os chineses cristãos chegaram a um número de quase 100 milhões. E depois das mudanças políticas recentes da China, o cristianismo tem sido cada vez mais proibido. Há uma série de restrições, não há uma proibição completa, mas há uma série de restrições que o Estado impõe. E a gente vai fazer o quê? Nós temos assistido o crescente do movimento islâmico. Não sei se vocês acompanharam. Na semana passada, um professor, eu acho que francês, levou para a sala de aula uma caricatura de Maomé, e um jovem de 18 anos, eu acho,
Entrou lá e decapitou o professor, matou. O islamismo é assim, meu irmão, não tem brincadeira não. Existe um braço do islamismo na África que tem crescido bastante, chamado Boko Haram, e tem sido responsável pelo assassinato de milhares de cristãos. As narrativas estão aí para você verem facilmente na internet. Vídeos e falas dos sobreviventes. E aí, o que a gente vai fazer em um mundo globalizado, onde nós temos um imperativo de Cristo, de pregar o Evangelho no mundo inteiro, a toda criatura, mas nós temos várias partes desse mundo globalizado, onde há uma proibição, como aqui, para que a gente não chegue lá. E aí? Ah, é para isso que tem a internet. É mesmo? Você é desses, é? Então, irmãos, a gente tem que começar a entender que Evangelho é coisa séria. Igreja é coisa séria, inclusive para as crianças. A criança tem que entender desde pequeno que Evangelho é coisa séria. Elas podem ser perseguidas pela fé delas. E elas precisam ser ensinadas como reagir. A minha filha mesmo, ela está aqui. Quando ela disse para uma pessoa, uma coleguinha da idade dela aí, que ela estava indo para a igreja, a menina mandou um monte de áudio escarnecendo. Vou perder meu tempo em igreja? Crianças escarnecendo da fé. José, quando foi evangelizar, foi uma criança que também que disse que você cala a boca, não foi uma coisa assim? E aí? Aí você vai, nós temos uma congregação também no Alto das Pombas, agora que parece que a pandemia acabou, para alguns, a gente sabe que não é verdade, continua da mesma forma. A gente sai muitas vezes do culto e são várias caixas de som espalhadas por uma rua pequena, e a única unanimidade que tem é a imoralidade das músicas. E as crianças sendo ensinadas a ouvirem, repetirem e dançarem músicas imorais. E isso não tem problema nenhum. Agora, se você pregar a verdade para alguém, aí vai dizer que você está desrespeitando a liberdade religiosa. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. A gente não pode maquiar. É por isso que o meu papel aqui é sério. Se você não leva a sério o que eu faço aqui, eu quero te adiantar que eu levo. Então, quando a gente observa, é justamente nesse momento, se você prestar atenção aqui em Esdras capítulo 5, é nesse momento que surgem Ageu e Zacarias. Quanto tempo o povo de Deus ficou sem profeta? O último profeta tinha sido quem? Daniel. Jeremias profetizou antes do exílio. Depois os profetas do exílio, quem são? Daniel e Ezequiel. Depois Deus ficou alguns anos em silêncio. E agora aparecem esses dois homens profetizando da parte de Deus. Olha que coisa interessante, a gente já leu, e eu vou reler. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Só se pode falar da parte de Deus se o Espírito de Deus estiver com eles. É uma raridade nos pastores hoje em dia. Posso te garantir que 99% dos pastores não têm o Espírito de Deus. Não tem. Então se dispuseram Zorobabel, líder civil, já falei isso para vocês, e Josué, líder religioso,
e começaram a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Percebe, irmãos, foi quando Deus separou 2 homens para exortar o povo. E aí, vai ficar assim? O povo achava, irmão, eu quero que você entenda uma coisa: os sacrifícios não pararam. Você não entendeu, algumas pessoas não entendem o contexto. Por isso que eu fiz questão de ler tudo. Vocês se lembram que eles edificaram o altar? Lembram? Lembram que eles levantaram os alicerces? Pois é, eles iam todo dia lá para aquelas ruínas e eles achavam que Deus estava satisfeito com aquilo. O altar estava lá, eles tinham levantado os alicerces e aí eles estavam adorando a Deus. E eles achavam que Deus estava satisfeito com isso, com essa adoração parcial. Às vezes esse é o retrato do cristianismo de hoje. Você vai conversar com uma pessoa que se diz cristã, e quando você fala em coisas como renunciar tudo, seguir a Jesus, abraçar os princípios cristãos, a pessoa diz que você é maluco. Eu não sou cristão, mas eu não sou desses radical aí bitolado. E tem outra forma de cristão? Tem outra forma? Existem várias classes de cristão, eu não sei como é isso. Então o povo estava adorando, irmãos, mas Deus estava rejeitando essa adoração. É por isso que eu parei tudo, porque eu pude perceber que a maioria das pessoas que estavam ouvindo essa pequena série de Ageu não estavam entendendo o contexto. Não estava tendo adoração nenhuma, e aí de repente foi Ageu. Não, estava tendo sim. Desde que o povo voltou, o povo fez aquele altar e começou a apresentar sacrifícios a Deus naquele altar, e levantou os alicerces, e estava ali, naquelas ruínas, achando que aquelas ruínas era a casa de Deus. Tem gente que acha que o cristianismo dele tem que ser sempre assim, ruínas. Pessoa passa 30, 40 anos com um cristianismo que não passa dos joelhos. Eu viro, e o crescimento espiritual? Mas sabe como é? Muito obstáculo. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa, vem alguém de lá, e aí eu já me conformei em ser o tipo de cristão que eu sou hoje. Então eu quero te dizer que você não é cristão. Porque uma das marcas do verdadeiro cristão é que ele está em constante crescimento. Sabe o que é que nos impede? E eu estou mudando completamente a ministração de hoje. Preste bastante atenção, porque o que eu estou falando aqui para vocês agora é da parte do Espírito Santo. Não que o que eu não fosse falar não fosse. Mas Deus está dando um direcionamento diferente. Eu queria que vocês abrissem agora capítulo 3 de 2 Pedro e prestassem bastante atenção para aquilo que impede você de fazer a obra de Deus. E eu quero que você, enxergando a doença, possa receber o remédio. O que impede você de fazer a obra de Deus de maneira correta? 2 Pedro fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3, logo no finalzinho da carta. O que nos impede de fazer a obra de Deus da forma correta? Uma visão equivocada do passado, do presente e do futuro. É isso que impede. Tanto do ponto de vista geral, quanto do ponto de vista específico da nossa vida. Do ponto de vista geral, uma visão errada do que a igreja sempre foi. O que a igreja sempre foi? Perseguida. O que a igreja sempre foi? Amaldiçoada pelo mundo. O que a igreja é hoje? A igreja hoje continua sendo perseguida. O que nós temos visto com o nome de igreja não é igreja. A igreja de Cristo, ela carrega uma cruz. Ela prega uma mensagem que o mundo odeia. Essa mensagem não mudou. O que a igreja espera? Futuro. Morar no céu.
A nossa casa não é aqui na terra, por isso que a gente não se preocupa em apainelar. Esse adjetivo não é muito comum no nosso português diário, mas significa justamente, ornamentar a casa. A ideia de ornamentar, essa ideia de apainelar e ornamentar, é você tornar a sua casa algo assim extremamente lindo, como se fosse um quadro. Quando a pessoa entrar na sua casa, meu irmão, que casa linda. Isso é uma casa apainelada. Isso é uma coisa que nunca vão dizer da minha casa. Quando o pessoal bota a cara, meu filho, coitado, o bichinho, rapaz. Graças a Deus. Mas olha o que Pedro está dizendo aqui. Eu vou ler, e isso tudo tem a ver com aquilo que José pregou ontem. A vinda do Senhor e o seu significado. Amados, capítulo 3, 2 Pedro, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha a palavra que Pedro usa: eu quero despertar. Olha quem está com vontade de dormir. Despertar a mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. A gente está estudando o quê? Um profeta. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador. Quem é? O Senhor Jesus. Ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? O que virão nos últimos dias? Escarnecedores. E esses escarnecedores estão aonde? Dentro da igreja. E nada, meu irmão. Você vai ficar nessa que Jesus vai voltar? Você vai ficar nessa de inferno? Você vai ficar nessa que tem que fazer tudo para Deus? Você não adianta do seu lado, não. Não comece a melhorar a sua vida. Não comece a se cuidar, a se amar. Fica com esse negócio de igreja, não, irmão. A igreja não sobe ninguém, não. Fica com esse negócio de Bíblia, não. Você tem que começar a viver a sua vida. Não é o conceito do mundo? Não, é o conceito dos crentes. Você precisa se amar, você precisa cuidar. Você vai para um congresso de casais, rapaz, é um negócio assustador. Você vai para um congresso de jovens, você se assusta. Você vai para um congresso de pastores, você sai de lá com o cabelo arrepiado, se você tiver. As coisas que as pessoas que se dizem líderes cristãos são capazes de proferir. Essas pessoas são o quê? Escarnecedores. Elas são escarnecedores. Elas estão escarnecendo da palavra de Deus. E a gente escarnece junto com ela. Se uma pessoa vem para mim e diz: eu andaria com um revólver na cintura, eu digo: você é um assassino. Precisa se arrepender. Se uma pessoa vem para mim e diz: eu amo meu time de futebol, eu digo: você é um idólatra. Está precisando se arrepender. Se uma pessoa vem para mim e diz: eu prefiro bicho do que gente, eu digo: olha, você está precisando nascer de novo. Você não entendeu ainda a mensagem de Cristo. Mas não, a gente leva tudo na brincadeira. É porque sabe como é, né? Ninguém é perfeito, né, irmão? Por que os escarnecedores encontram espaço no nosso meio? Porque a gente também é. Aí as pessoas escarnecem a gente como covardes, fica calado. Finge que não ouviu, para evitar problema. É o que a palavra está dizendo, irmãos. Eu não vou pedir desculpa por isso. Virão escarnecedores, eles já estão aí, viu? Já estão com os seus escárnios, cada um com seus escárnios, com a sua maneira de escarnecer de Deus. Não é todo mundo igual, cada um tem sua maneira de escarnecer de Deus. A ideia de escarnecer de Deus, irmãos, é a ideia de brincar com Deus. Foi isso que Ananias e Safira tentaram fazer e eles acabaram se dando mal. Andando segundo as suas próprias paixões.
Eles andam segundo as suas próprias... Aqui, irmãos, Pedro está falando da liderança evangélica. Preste bastante atenção. Nessa carta, nesse momento aqui, Pedro está falando dos evangélicos, ele está falando dos líderes dos evangélicos. E os evangélicos seguirão esse tipo de liderança. A maioria. José falou ontem. A maldade se multiplicaria e o amor de quase todos esfriaria. Versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha, irmãos, nós vivemos uma geração de evangélicos, e sejamos sinceros, aonde a gente só pensa nas coisas do mundo, irmão. Pelo amor de Deus. A gente só pensa nas coisas do mundo. É difícil encontrar uma pessoa que diz assim: pastor, eu quero ser mais espiritual. Ou pastor, eu quero ser mais crente, eu quero amar mais, eu quero me doar mais, eu quero fazer mais, eu quero, sabe, buscar mais as coisas do alto, eu quero me trancar mais no meu quarto em secreto, experimentar o sobrenatural de Deus no meu quarto em secreto, eu e ele e eu. Não, tudo que a gente fala: pastor, eu preciso de uma bênção. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo é fazer e ser. Ninguém se preocupa em ser. O que a gente está vendo em Ageu é que o ser para Deus é mais importante do que o fazer. Porque se você faz coisas para Deus, mas você não é de Deus, essas coisas que você faz para Deus, não é que elas não adiantam em nada, elas adiantam, elas estão te condenando. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz. Você fez? Você vivia em iniquidade. Todas as obras que você fazia só traziam para mim, como disse José, nojo. Eu tinha vontade de vomitar você com as suas obras. Não é o que está escrito na igreja de Laodiceia? Não estou sendo duro não, irmãos, eu estou sendo bíblico aqui. O mais bíblico possível. Onde está a promessa da sua vinda? Não é isso, irmãos. Quando eu fico assustado, porque ninguém está preocupado com o céu. Ninguém pensa no céu, nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Como é maravilhoso ter essa certeza, essa promessa. Porque hoje em dia os evangélicos são o povo da murmuração. Olha, irmão, nem os ímpios murmuram tanto quanto os evangélicos. Estou falando isso por experiência de vida. Os evangélicos murmuram mais do que os ímpios. Que coisa assustadora. Os evangélicos só vivem reclamando de tudo. Tudo é reclamação. Tudo. Ah, eu quero uma água gelada. Aí você dá uma água gelada. Ah, mas está gelada demais. Tudo é reclamação. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É isso que as pessoas dizem: o mundo é cíclico, esse negócio de que Jesus vai voltar, essa conversa é antiga. Jesus vai voltar, esse papo que José trouxe ontem aí de terremoto, guerra, rumores de guerra, esse negócio é antigo, vai ficar nessa. Você não começa a prestar atenção no Covid não use sua máscara, o seu gel, não compre logo sua piscina de álcool em gel. Não fique pensando que esse negócio de Jesus. Você vai, meu irmão, se você não crê em Cristo, no céu, na vida eterna, que autoridade no mundo espiritual você tem para falar de Jesus? Zero. Os demônios riem do evangelismo atual. Eles riem. Ah, vamos evangelizar e pega um copinho. Vamos evangelizar e faz um coraçãozinho. Jesus te ama. Os demônios riem disso. E será que essa
essa mensagem não é de Cristo. A mensagem de Cristo é clara. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a mensagem que os demônios tremem. Mas essa conversinha do Jesus humanista de hoje, do Jesus gente boa, gente fina, os demônios dão risada disso. Todas as coisas permanecem as mesmas desde o princípio. Por que você acha que as pessoas não levam as coisas espirituais a sério? Porque elas acham que tudo vai permanecer a mesma coisa. Versículo 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra. Vai perguntar para um cristão: irmão, você acredita mesmo que foi Deus que criou o céu e a terra? Ô pastor, eu até acreditava, mas aí eu comecei a estudar biologia e aí eu vi que... Você viu o quê? Não, mas os biólogos... É mesmo, é sério. É sério que você prefere acreditar nessas teorias que toda hora muda, do que na palavra que nunca mudou, nem jamais mudará? É sério. Os cristãos evolucionistas estamos na igreja. Porque deliberadamente esquecem como Deus criou todas as coisas, o qual surgiu a água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Vocês já esqueceram o que Deus fez no passado? E você acha que no presente vai ser mais tranquilo? Não, no presente vai ser pior. Porque o que Deus fez na época do dilúvio foi só uma demonstração do que Ele faria na vinda de Cristo. Não na primeira vinda de Cristo, porque se Cristo tivesse vindo apenas uma única vez, iríamos todos para o inferno. Mas Cristo teve que vir uma primeira vez para nos salvar. Mas Ele virá uma segunda vez para julgar o mundo inteiro. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, é a palavra, é o que está escrito na Bíblia, que você tem que dar crédito. A palavra tem sido entesourados. A ideia de entesourar é a ideia de guardar até o momento oportuno. É como, por exemplo, você faz um depósito no banco e você está lá depositando naquela poupança porque você espera que em um momento você vai tirar e vai comprar alguma coisa com aquilo. Tem gente, por exemplo, que faz um depósito para pagar a faculdade do filho. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então começam a fazer depósitos mensais, semestrais, para ter uma quantidade de dinheiro para quando o filho atingir determinada idade, eles terem condição de pagar a faculdade dele, os ensinos. Então a ideia é que estão sendo entesourados para o fogo, reservados para o dia do juízo. Foi o que José falou ontem, irmãos. O dia do juízo. Por que o povo não leva o evangelho a sério? Porque não acredita no juízo de Deus. Todo mundo pensa que no final Deus vai aliviar. Deus vai aliviar. Irmãos, se nós pudéssemos ver o que aconteceu com a alma das pessoas que morreram hoje, a gente ficaria assustado. Ontem à noite e hoje, durante o dia, eu vi um documentário de mais de 2 horas de Spurgeon, da vida dele. E estava falando de um livro de Spurgeon que mexeu muito com um determinado pregador, e ele dizendo, justamente quando o Spurgeon fala dessa questão do juízo de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Você já imaginou, irmãos, uma pessoa no inferno?
Jesus Cristo é o Senhor. E aí passam-se 1000 anos, e ele olha para o alto e clama: Jesus Cristo é o Senhor, e ele está no inferno. E aí passa-se 1 milhão de anos, e ele clama: Jesus Cristo é o Senhor, mas ele está no inferno, ele não vai sair de lá. Agora ele sabe que Jesus Cristo é o Senhor, mas não adianta mais, a porta se fechou, passou-se a cega, findou o verão. Você já imaginou que isso pode acontecer comigo e com você? Mas eu achei que eu podia, eu tinha um conhecimento, eu sabia o caminho, eu achei que eu podia fazer, no último momento assim, Deus ia me ajudar. Mas vem cá, você ouviu tanto sermão, você até reclamava que o seu pastor era insuportável, só batendo nessa treca, de arrependa, tome sua cruz, siga Jesus. Parece que esse pastor só fala isso. Sim, meu filho, você até reclamava que o pastor só falava isso. Por que você não fez? É porque eu achei que eu tinha tempo ainda, sabe? E que eu também achei que ele estava exagerando. Achei que era um exagero aquele negócio, porque assim, tem gente que é boa, aí você olha para um lado e para o outro do inferno e tem um monte de gente boa lá. Porque lá você descobre que ninguém é gente boa. O dia do juízo virá, irmão. Você acreditando ou não, você estando preparado ou não, vai chegar. E a igreja, irmãos, ela tem que viver preparada para esse dia. Por que os cristãos, sabe a resposta de Policarpo, que foi condenado a morrer queimado na fogueira, segundo século? Ele disse: olha para o juiz, você me ameaça com fogo que vai me queimar durante alguns minutos, depois eu não vou sentir mais nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: Policarpo olhou com autoridade para aquele homem que ele ficou com medo. Imagine, Policarpo era o preso e foi o juiz que ficou com medo. Você me ameaça com fogo que vai me queimar durante alguns instantes. Mas eu quero te dizer que se você não se arrepender e crer no Jesus que eu prego, existe um fogo preparado para você que jamais vai parar de queimar. Isso é autoridade espiritual. Isso é o que nós não temos. Então aqui ele diz, eu já vou concluir, não vou passar do horário hoje não. O dia do juízo é a destruição dos homens ímpios. Quem é ímpio? Quem comete impiedade. E o que é impiedade? É tudo aquilo que não é piedade. Às vezes a gente diz, mas eu não cometi nenhuma impiedade. Você sabia que não fazer nada é impiedade? É impiedade ser neutro. O ímpio é aquele que não é piedoso como Jesus. Você tem que viver como Jesus. Todo aquele que não vive como Jesus, todo aquele que não busca viver como Ele, todo aquele que não abraça os princípios de vida cristãos, é ímpio. Por mais moralmente correto que seja. Paga as contas em dia, trata a mulher com respeito, trata os filhos bem, é uma pessoa educada, não importa, irmão, é ímpio. Não é porque a sociedade aplaude determinada pessoa que Jesus está aplaudindo. Você acha que a sociedade não aplaudia aquele jovem rico? Mestre, bom mestre. É? Tá bom. Você faz tudo que a lei manda? Faço, desde a mocidade. Você acha que esse jovem não era aplaudido? Você acha que Nicodemos não era aplaudido pela sociedade dele? Os principais fariseus? A respeitabilidade que Nicodemos tinha no meio da sociedade judaica? Jesus diz: Nicodemos, meu filho, tem que nascer de novo.
Deus não vê como o homem vê, irmãos. Ou a gente aprende isso, ou a Bíblia nunca vai ter sentido para a gente. Versículo 8, ora, há todavia uma coisa, amados. Olha que coisa, Pedro está falando de coisas duras. Pedro está falando de coisas duras. Mas ele chama as pessoas de quê? Amados. Quem é que você repreende? Que você ama. Pedro está dizendo, amados. Uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ah, mas está demorando demais de acontecer isso na minha vida, já tem anos que eu suporto isso. Tem 1000 anos? Ô pastor, eu não vou viver nem 100. Pois é, meu filho, então não se queixe não. Olha, eu vou lhe mostrar uma coisa aqui na vida. Deixe marcado, a gente vai voltar para 2 Pedro ainda, se Deus permitir. Se não der tempo da gente terminar a exposição, a gente continua amanhã. Olha que coisa interessante. Abra comigo, se você puder, no Evangelho de João, rapidamente. Eu só quero mostrar uma coisa para você. O capítulo 5 é mostrado para a gente a cura de um paralítico. Olha que coisa. Versículo 5, capítulo 5 de João, versículo 5. Eu não quero expor, não, só quero ler aqui 2 versículos desse texto. Portanto, havia, no versículo 5 diz, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Esse homem não tinha 38 anos, ele estava ali enfermo há 38 anos. Esse homem estava doente há quase 40 anos. Você sabe o que é isso? Há 40 anos ele estava naquele mesmo lugar. Você já imaginou ficar num lugar 40 anos? Vendo o pessoal vir todo ano para Páscoa, para isso, para aquilo, se banhava ali, e você lá. E o pessoal andando, pulando, brincando, e você lá, jazia, deitado. Ele não podia se mover. Era paralítico. Ele não tinha ninguém por ele. Não tinha esse negócio de lei de acesso como tem hoje, cadeira de roda e tantas outras coisas que a gente vê hoje. Não tinha nada disso naquela época. Sabe o que tinha para ele? Uma espécie de colchonete, que nem era colchonete, era uma esteira. E ele ficava lá, fazia as necessidades por ali. Você já imaginou a realidade de vida desse homem? São 38 dias, tem 38 meses, são 38 anos. Mas isso não é o mais assustador dessa passagem. O mais assustador é o encontro dele com Jesus depois. Olha, irmão, quando eu leio esse texto, eu fico arrepiado. Amém. Olha, ele foi curado, e ele não encontrou Jesus. Aí depois ele se encontra com Jesus. Versículo 15, desse mesmo capítulo 5. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quem disse isso? Jesus. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas olha o que diz o versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Jesus encontrou ele aonde? No templo que tinha sido construído por quem? Na época do profeta Ageu. Tem gente que acha que igreja não serve para nada, né? Para a gente serve, graças a Deus. Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha, já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E aí, irmão? Você não fica assustado, não? O homem passou 40 anos sofrendo. E aí Jesus diz, cuidado, porque se você não tomar cuidado, se você viver uma vida longe de mim, tem coisa pior.
Já imaginou isso? Às vezes a gente vê determinadas coisas no mundo, né? E acha que é a pior coisa que pode acontecer. Não, irmão, tem coisa pior. Voltando agora para 2 Pedro. Já 5 minutinhos eu vou concluir aqui. Ora, todavia, versículo 8. Ora, todavia uma coisa, amados. Não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Já imaginou isso? Existem irmãos que foram ajuntados para o rebanho de Cristo há pouco tempo. Deus não queria que eles se perdessem. Existem alguns que ainda vão ser. Nossa responsabilidade, como disse o irmão José ontem, é enorme na obra do evangelismo. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus quer que você descubra que ama Ele, que Ele ama você. Essa brincadeirinha de Jesus te ama, vai te dar casa, comida, roupa lavada, é isso? Não, que Ele quer que todo mundo chegue ao... Mas se ninguém prega sobre arrependimento? Você vira para uma pessoa e diz: meu irmão, se arrependa. A pessoa diz: que? Não fiz nada. Vive uma vida toda certinha. Você é o quê? Versículo 10. Virá entretanto como ladrão. E aí, irmão? Virá como o ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Abrasados quer dizer queimados pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo que você acha lindo no mundo vai ser tudo queimado. A Torre Eiffel queimada. Tudo que você acha lindo. Oh, eu tenho tanta vontade de conhecer isso. Pois é, cuidado, viu? Em colocar as suas expectativas e as suas esperanças em coisas temporais. Tudo nesse mundo tem um prazo pré-estabelecido. A ampulheta está contando. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Pedro está dizendo? Irmão, se você entendeu o que Jesus falou, que quando voltar vai destruir tudo, vai ficar só aqueles que verdadeiramente são seus discípulos é que vão ser salvos. Então como é que a gente tem que viver? Juntando tesouro? Buscando viver uma vida confortável? Se preocupando mais com a nossa saúde física do que com a espiritual? É assim que a gente tem que viver? Tem gente, irmãos, que está tão preocupado com campanha política. Eu achei que isso ia acontecer comigo de novo. Aconteceu. Um pastor me ligou e disse que tinha um candidato, irmão na fé, que queria dar umas palavras aqui. Eu digo: meu irmão, você é de brincadeira comigo, né? Não, mas nem no culto, não. Nem no culto, nem fora do culto. Nossa preocupação é com Cristo, com o seu reino. A demonstração desse pastor é que ele não está nem preocupado com isso. Quem está preocupado com o reino de Deus e a sua justiça não tem tempo para outras coisas. Jesus, você não vai comer? Não. Não está na minha agenda hoje. Hoje eu tenho que fazer outras coisas. Uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está no céu. Quem sabe, irmãos, a gente possa ser despertado na noite de hoje. Visto que todas essas coisas hão de ser assim. Irmãos, tudo o que você está fazendo vai ser destruído se não for feito para a glória de Deus.
Eu quero que você entenda que tudo que você está fazendo ou é para a glória de Deus ou é para a ira de Deus. Você levantou essa manhã. Foi para a glória de Deus ou para a ira dele? Vocês foram trabalhar nessa manhã para a glória de Deus ou para a ira dele? A gente está aqui no culto, é para a glória de Deus ou para a ira dele? Porque estar aqui no culto absolutamente não significa que estamos agradando a Deus. Então ele diz: vivam como um santo procedimento. Irmãos, vivam de maneira santa, em nome de Jesus. O que é viver de maneira santa, irmãos? É viver de maneira separada. É não se permitir ser contaminado com o modo de viver do mundo. Uma pessoa veio conversar comigo no meu prédio hoje. Essa pessoa, até já falei de Cristo, essa pessoa evita muito assim conversar comigo, fala assim só o necessário, porque sabe como eu sou e quem eu sou. Mas a pessoa me disse assim, né? Rapaz, eu estou bem, porque eu não aguentava mais, eu fui para uma fazenda de um amigo, passei 10 dias lá, foi maravilhoso, andei de cavalo, fiz, aconteci, depois fui para Busca Vida, a gente ficou lá numa casa de praia assim, estou renovado. É isso que o mundo quer. É isso que os crentes querem. Você sabia disso? Eu fui ver a mídia social de alguns crentes esses dias, ontem. Pastores, esposas de pastores, líderes evangélicos, dizendo: estou muito renovado, porque passei não sei quantos dias na chácara de fulano, aí mostra a foto, né, aquele verde. É isso. É isso. O cristianismo virou isso. Construção de igrejas, lançamento de livros, palestras, congressos, participações em campanhas políticas, pedir dinheiro em nome de Jesus. O cristianismo virou isso. E você aceita? Eu não. Eu estou fora. Eu estou aqui, ó. Pelo menos desejo estar. Santo procedimento e piedade. Mais uma vez me disseram: oi, cuidado, viu? Oi, um CAC. Por quê? Olha, cuidado, porque esse negócio de cárcere privado. Lá no CAC não tem problema. Todo mundo que quer ir embora não vai embora? Não, mas cuidado. Já quantas vezes as pessoas teve raiva do CAC? Que outro dia o CAC estava com 2 pessoas, Augusto e seu Edson. E o diabo tem esse trabalho de querer fechar. Meu Deus, por quê? Porque é a obra de Deus. O diabo sabe de uma coisa que os cristãos se esqueceram. Deus não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com fidelidade. O CAC pode ter 2 pessoas, mas é uma casa de apoio cristão, sustentado pela igreja, aberta para aqueles que querem conhecer a Cristo e ter uma nova vida em Cristo. Mas o diabo não quer isso. O diabo quer a multiplicação de centros de recuperação. As casas de apoio cristão, só esse nome já é ofensivo. Irmãos, o mundo espiritual é real. Você pode acreditar nisso ou não. Por isso ele diz: vivam de maneira piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você sabia que Deus está vindo? Amém. Você está esperando esse dia, você está
E se Deus disser apartai-vos de mim, você vai dizer o que para ele? Misericórdia, Senhor! Agora não, o tempo da misericórdia já passou. Examinai-vos a vós mesmos e vejam se vocês estão na fé. Se é que não estão reprovados. 2 Coríntios capítulo 13. Você leva a sua salvação na brincadeira? Eu quero te dizer, Deus não leva não. O diabo também não. Por isso, irmãos, eu concluo aqui. Se Deus permitir, a gente vai dar continuidade amanhã. Nesse mesmo ponto. Se a gente já entendeu, irmãos, por que eu li isso? Por que Deus nos direcionou a falar sobre esse assunto hoje? Uma vez que o nosso tema tem sido Ageu. Irmãos, entenda. Ou você está vivendo de maneira espiritual, ou você está orando e vigiando sem cessar, ou você está vivendo de maneira diabólica. Não tem meio termo. Sabe, um cristão é um estrangeiro desse mundo. Nós precisamos abraçar essa ideia, porque essa ideia é o que Cristo veio nos dizer. Vocês não são desse mundo, como eu desse mundo não sou. Você entendeu o recado? Eu fico olhando, irmãos. Eu falo isso com uma dor no coração. Hoje pela manhã eu estava chorando no meu quarto. Por enquanto, eu ainda posso estudar no meu quarto. Daqui a pouco eu vou ser removido de lá, a qualquer momento. Mas eu estava imaginando. A pessoa que quer buscar Cristo hoje, me diga aí. Você imaginar que você tem uma experiência, orando, lendo a Bíblia, e você quer muito viver Cristo. Você vai para onde? Você chega numa igreja batista e diz, ó, você é batizado como? Foi por aspersão ou imersão? Ah, então tem que ser batizado de novo. Porque por aspersão não vale, só por imersão. E vem cá, qual é o seu credo? Você é dispensacionalista ou não? Você é amilenista, pós-milenista ou pré-milenista? E aí? Você é calvinista ou arminiano? Você já imaginou? Não, eu quero buscar Cristo! Não, assim também não. Primeiro você tem que preencher. Primeiro você tem que preencher esse questionário. Você está de brincadeira? É isso que se transformou a religião evangélica de hoje. E você vai aceitar. Sabe o que Jesus disse dos fariseus que faziam isso na época dele? Guias cegos, como o mosquito, engolem o camelo. É a religião de hoje. Que o Senhor nos faça pensar, irmãos, refletir. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos conceda um momento de reflexão profundo. O que o nosso cristianismo tem feito conosco? Os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados de nazarenos, porque eles eram discípulos, seguidores de Jesus de Nazaré. Depois eles começaram a ser chamados de seguidores do caminho, porque na pregação deles
o que era mais lembrado era justamente que existiam dois caminhos, o de salvação e o de perdição. E eles estavam andando pelo caminho de salvação. Pedro diz: para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem o caminho de vida eterna. E aí então foram chamados de cristãos, que significa pequenos Cristo. Pequeno Cristo. Miniaturas de Cristo. E aí a gente se pergunta, irmãos, onde foi parar isso? O que foi que aconteceu? A igreja cristã se tornou o que se tornou hoje. Você tem de um lado, me perdoem até o horário, você tem de um lado os católicos que não são cristãos, que são idólatras, que se prostram a imagens de escultura, que veneram os santos, que dizem ter um homem que tem a última palavra, que é o Papa. Não são cristãos, e são mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil são a maioria. De outro lado, você tem um movimento evangélico, dividido em milhares de denominações. As mais conhecidas: batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, são poucos, mas tem também. E finalmente no nosso país, bem como no mundo, crescendo a passos largos no meio evangélico, um movimento chamado de pentecostal, que não tem nada a ver com Pentecostes de Atos capítulo 2. Esse movimento pentecostal ele foi fundado em 1902 e 3, no início dos idos de 1900, no início de 1900, numa rua chamada Azusa, onde algumas pessoas que não conheciam o cristianismo bíblico começaram a clamar por um novo Pentecoste. Irmãos, eu só quero te avisar que clamar por um novo Pentecoste é uma heresia. É a mesma coisa que dizer: Jesus, vem de novo e salva a gente de novo. Você quer crucificar Jesus de novo? Pentecostes, irmãos, foi a demarcação do início da igreja. E não um evento que se repete. Pode ser uma vez só. E a gente clama que Deus nos avise. E não por um novo Pentecoste. Aí surge o movimento pentecostal, aonde a principal vertente desse movimento é que o Espírito Santo tem que falar, e a máxima desse movimento é um versículo bíblico totalmente invertido, que é: a letra mata, o Espírito vivifica. E o pentecostal é aquele pessoal mesmo que grita, que fala que Deus me falou assim, Deus me falou assado, e você fala: e a Bíblia? A Bíblia não, olha, é assim. E é o número que mais cresce no meu evangelho. São esses da vertente pentecostal. Todas essas igrejas heréticas, elas são de alguma forma, filhas desse movimento universal, mundial, internacional, Assembleia de Deus, que é uma pentecostal histórica. Mas o movimento pentecostal, você chega num subúrbio, você vê numa única rua 10 igrejas, todas pentecostais. E aí a pessoa faz qualquer coisa. Deus me disse que se você der o dízimo, você vai para o céu. Deus te disse isso o quê, rapaz? Ele falou: isso foi seu bolso. E a gente fica calado, irmão. A gente finge que isso não está acontecendo. Não, vamos voltar aqui para a Bíblia, vamos ficar aqui nisso aqui. Não traz isso para a nossa realidade, não, porque senão a gente vai conquistar inimizades. Vem cá, e você achou que você ia amar Cristo e o mundo ia te amar também? É isso, irmão.
Você acha que você vai apressar e esperar da forma correta a vinda do Senhor, se tudo aquilo que Deus odeia, você tem amado? Se tudo aquilo que Deus não tolera, você tem tolerado? Você é luz? Ou a sua luz já se apagou? Responda isso. Ó Pai, só o Senhor nos conhece nessa noite. Como nós temos vontade muitas vezes, Senhor, de fugir de tudo isso. Mas o Senhor nos colocou nesse mundo, nessa geração, com um propósito. Não nos deixe esquecer disso por um minuto sequer. Por isso tantas vezes o Senhor repetiu: ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso, não tenhas medo. Tantas vezes o Senhor disse que somos seus servos, Senhor. Nós agora podemos entender isso de maneira tão viva, porque esse é o sentimento que mais temos diante da realidade que parece intransponível diante de nós, que é viver de maneira cristã em um mundo anticristão, onde ser cristão nos dias atuais significa ser perseguido pelos próprios evangélicos e odiado pela maioria. Ó Senhor, que mesmo diante desse cenário, Senhor, tão triste, o Senhor possa nos alegrar com a Tua maravilhosa presença e com os Teus feitos potentosos. Ajuda-nos a entender a responsabilidade a qual estamos revestidos. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos fielmente o poder que nos foi constituído, para que os Teus propósitos eternos sejam executados pelo corpo santo de Cristo, que é a Igreja, a qual somos nós, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e diga para você: é tempo de refletir.